Olá a todos e todas. Mais uma vez estou fazendo um vídeo que eu tinha prometido a todos vocês no canal Irmandade Negra de Colombo. Eu sou o professor Newton e hoje o tema do nosso vídeo vai ser a mulher negra e a mulher branca, o cotidiano de diferenças. Nós estamos no mês de julho, é um mês das pretas, mês de julho, considerado o mês das pretas, onde se discute, se debate sobre as questões das mulheres negras no Brasil, as mulheres pretas no Brasil e no mundo, e portanto não podia deixar, o canal não podia deixar de estabelecer um diálogo sobre essas questões do que é ser uma mulher preta no Brasil e como é essa diferença das mulheres não pretas, certo? Então vamos lá, vamos fazer essa discussão. Eu espero que vocês gostem, que vocês compartilhem esse vídeo com todo mundo, com todas as suas redes sociais, que vocês se inscrevam no canal Irmandade Negra de Colombo, no YouTube, e que vocês possam aproveitar, da forma melhor que vocês possam achar quem é professor nas suas aulas, quem não é professor nos seus debates na sua família, no debate no seu emprego, até mesmo para formação e entendimento, porque a intenção do canal é fazer a democratização racial nesse país, uma vez que acreditamos que não existe democracia sem equidade de etnias, de raça, de gênero, de sexo, então não existe democracia onde existe injustiça, onde existem diferenças, e essas diferenças fazem com que pessoas sejam consideradas melhores ou piores do que outras. Então, acreditamos muito na democracia. Vamos até uma discussão, A mulher negra, historicamente, no Brasil, sempre foi percebida como um indivíduo ligado ao trabalho doméstico. Amas de leite, cozinheiras de casa grande, empregadas domésticas, ou ainda com forte conotação sexual. Mulheres negras obrigadas a satisfazer os prazeres sexuais dos seus senhores quando eram escravizadas, as mulatas do Sargentelli, quem não lembra disso, das mulatas do Sargentelli, a globeleza, vestida, o corpo negro sendo vendido como a questão do carnaval, como se o corpo negro fosse apenas para a questão da sexualidade, essa sexualização do corpo negro feminino, essa sexualização do corpo negro da mulher preta, No passado, a mulher branca deveria ornamentar as casas, ser casta, respeitável e controlada o bastante para não ceder aos seus desejos. Segundo Afonso Santana, a mulher branca era, metaforicamente, uma flor e deveria ser um objeto para enfeitar a casa do homem. Então a ideia era que a mulher branca era aquela redentora, aquela pessoa casta, aquela pessoa respeitadora, aquela pessoa que seria o exemplo de mulher dentro de uma sociedade ultramente conservadora e, obviamente, racista. Então a mulher branca não poderia, de maneira alguma, fazer coisas que eram consideradas coisas de mulheres não brancas, como dançar, como se falar, como se posicionar, seja politicamente, como assumir tarefas que eram consideradas tarefas masculinas. Então a mulher branca era apenas para enfeitar o lar, como dizia já o Afonso Santana. Ainda hoje, as diferenças entre mulheres negras e mulher branca, no que se refere à posição de ambas na sociedade, são visivelmente opostas. Pois a mulher negra ainda é vista como objeto sexual ou mão de obra para trabalhos domésticos. E a mulher branca é tratada como aquela que possui qualidades que se localizam nos melhores setores da sociedade. Nós temos isso, A ideia de que a mulher negra é a mulher para o sexo, aquela que aguenta, a questão sexual, a que tem umas ancas grandes, mulher boa para fazer o sexo, e a mulher branca ainda tem essa ideia de que ela deve ocupar os setores mais de destaque, por serem brancas. Isso é uma questão interessante, Quando você vê uma mulher negra, você já aqui no Brasil já se pensava na questão sexual, no fetiche sexual que existia e existe com relação às mulheres pretas. E elas têm uma dificuldade muito grande das relações, porque os homens acabam aceitando essa ideia de que mulheres negras é apenas para o sexo e não para o casamento. Isso acontece também com relação aos homens negros, com relação às mulheres negras, porque o machismo perpassa por essa questão.
Eles preferem mulheres brancas do que as mulheres negras, justamente porque na questão do casamento, no matrimônio, essa ideia ainda de que a mulher negra é para o sexo, mas não para as relações de casamento, ainda se perpetua na nossa sociedade. Essa diferença forjada pelo racismo histórico do Brasil mostra como a sociedade insiste em dividir as mulheres, pelo seu pertencimento étnico ou pela cor de sua pele. Ser mulher na sociedade brasileira tem um peso, porém, ser mulher negra na sociedade brasileira tem um peso ainda maior, muito maior. Não é apenas a condição de gênero, mas sim a cor da sua pele que dita regras mais duras de convivência social e coloca a mulher negra no desafio de lutar contra o preconceito de gênero e preconceito étnico. Os números das últimas pesquisas realizadas pelo movimento social negro, por organizações acadêmicas e governamentais, colocam que a mulher negra continua sendo vítima de situações que a colocam no cenário social brasileiro como cidadãs que não têm reconhecida a igualdade racial, social, econômica e política. Então, você vê que as mulheres negras, enquanto trabalhadoras, recebem salários mais baixos em relação às mulheres brancas. Os índices de escolarização da mulher negra é menor com relação às mulheres não negras. E, além disso, o número de mulheres negras que assumem suas famílias, assumem a responsabilidade de gerenciar a família sem a presença de um companheiro, vem crescendo nos últimos anos. Principalmente logo depois, com a pandemia, isso se escancarou. Mulheres negras que, por questões econômicas, acabaram perdendo seus companheiros, que faleceram pela pandemia, ou que ficaram desempregados e acabaram indo embora, né, acabando com a família, ou que acabaram indo para outros setores, como a violência, como as drogas, etc., e mulheres negras que têm que assumir cada vez mais o papel de mãe e pai, né? A provedora da família, só ela com os filhos pequenos. Isso é um crescente na nossa sociedade e um crescente na sociedade negra. A herança da escravidão construiu uma imagem de mulher negra que remete à condição de serviçal, ou seja, a mulher negra não é representada ocupando papéis sociais de poder ou de status social. A negra é colocada em situações que representam como pessoa responsável pelo trabalho de cuidar, de limpar e fazer tarefas domésticas. Isso é fato, porque quando nós vemos uma mulher negra em papel de destaque, de posição importante, em setores não acostumados a termos mulheres negras, como nas grandes empresas, nas grandes corporações, ou em setores como setor de medicina, odonto, engenharias, papéis de comando, né, em papéis onde que predominantemente são brancos, a gente se assusta um pouco. Porque a gente tem essa ideia, essa visão, né? Existe uma visão no Brasil de que as pessoas pretas, principalmente as mulheres, elas têm esse papel apenas de cuidarem de trabalhos, principalmente braçais, e trabalhos intelectualmente inferiores. Por quê? Porque se tem a ideia de que mulheres pretas não são capazes de ocupar lugares de destaque. Se para os homens, né, nós homens pretos, já é difícil você conseguir ocupar determinados lugares da sociedade, imaginemos então numa sociedade que é racista como a nossa e é também machista. Então, para a mulher negra, fica difícil pelas duas situações, por ela ser mulher e por ela ser também negra, né? Então, quer dizer, as duas coisas se colocam para ela. Ela sofre do machismo e ela sofre do racismo. Eu, como homem preto, vou sofrer apenas a questão do racismo. Não vou sofrer pela questão do machismo porque eu sou um homem. E agora, se você se coloca como mulher, você tem esses dois lados. E isso é muito duro, é muito cruel e é uma questão que tem que ser discutida. Quando se fala da questão da mulher, tem que se fazer o parênteses da mulher preta. Porque a mulher sofre preconceito, mas a mulher preta tem um preconceito dobrado, triplicado, né? Que às vezes chega a números assustadores em relação às outras populações do nosso país, né? Essa condição que se apresenta para a mulher negra constrói uma ideologia em que a negra não precisa esteticamente cuidar de sua aparência física, pois os estereótipos em relação à mulher negra são criados desde a época da escravidão. Ser negra
é ser feia. Exato, ser negra é ser feia. Né? Nós, negros, temos esses estereótipos guardados na nossa memória infanto-juvenil e adulta de que nós não somos bonitos. Nós somos lindos, negro é lindo, porque todo ser humano é lindo. E como nós somos seres humanos, nós somos lindos sim. Agora, aqueles que estabeleceram que uma pessoa negra, uma mulher negra não é bonita, é aqueles que trabalham a ideia da estética que está aí, né, sendo vendida até agora como estética de beleza. Vemos os concursos, né, de Miss, vemos a televisão, os apresentadores de televisão, vemos quem é que está na mídia, quem é que é glorificado, etc. A não ser em lugares onde você tem, né, países como os Estados Unidos ou países onde se tem uma relação diferente da questão racial, uma luta mais fervorosa, uma conquista maior da população negra, você tem alguns elementos negros ainda em destaque. São poucos, mas tem. Aqui no Brasil, você vê a mulher negra sendo colocada ao segundo plano. É sempre a sambista, é sempre a mulher gostosona na televisão, de biquíni, sambando, dançando funk, né? Nunca é uma mulher de destaque. Quando você vai fazer uma apresentação, por exemplo, Maju Coutinho, que é uma representação de mulher negra na televisão, é uma mulher negra no universo de uma população de 220 milhões de habitantes, onde 60% são negros. E é onde desses 60% a maioria são mulheres. E aí você fica pensando, se são mulheres, são maioria, e a maioria são pretas, por que elas não estão na mídia? Só porque só Maju Coutinho? Porque apenas 2, 3, 4 se destacam aqui ou ali, dentro do telejornal, ou dentro da televisão, ou dentro dessa coisa, né, mais midiática? Por que elas não estão nas corporações? Por que elas não estão no poder? Por que elas não estão no Congresso Nacional? Né? Então a gente tem que se perguntar qual é o papel que essas mulheres pretas podem ocupar na sociedade e por que elas não ocupam esses lugares de destaque. Ótimo? Bem, ser negra, então, né, é feia. É uma concepção de beleza, né, que coloca a mulher negra como feia. As representações das mulheres negras sempre as colocam como mulheres idosas, obesas, com lenço no cabelo, com roupas que não valorizam o seu corpo e a estética. Vemos Dona Benta, né? Dona Benta e Tia Anastácia. Dona Benta, uma senhora branca, inteligente, etc. Tia Anastácia, uma senhora obesa, mais idosa, né, que não se cuidava, andava de qualquer jeito, um lencinho na cabeça, na sua ignorância, sempre sendo humilhada ou até mesmo taxada como burra dentro de uma ideia de um folclore, né, do sítio do Pica-Pau Amarelo, que fez sucesso durante anos, né, como literatura, depois na televisão, etc., representando essa mulher. E nós vemos as telenovelas, as séries, etc., a mulher negra é representada sempre ou como a sexualmente atraente, gostosa, etc., ou se não como aquela mulher sofrida da favela, sempre em dificuldade, etc. O que nos remete à ideia de que dentro do estereótipo, dentro da concepção ideológica que se cria, se construiu no Brasil, a mulher negra não pode ter espaço que ela quiser. Ela não pode conquistar espaço porque esses espaços são determinados para as mulheres brancas e não são espaços de mulheres pretas. Isso é fruto da construção do nosso racismo, né? Muito bem. Quando a mulher negra consegue superar os obstáculos da sociedade racista e machista e passa a vislumbrar uma condição social e econômica positiva, os desafios sempre são maiores do que uma mulher branca. Pois além de ser mulher, ela também é negra. Há 2 agravantes: o fato de ser mulher e ter que enfrentar todo o machismo da sociedade, e o fato de ser negra e ter que enfrentar toda a carga negativa recorrente ao racismo. Esse desafio que a mulher preta tem, que a mulher negra tem, é muito complicado. Como você enfrenta um racismo que é escancarado no nosso país, e como que você enfrenta um machismo que é cada vez maior nesse país. Nós temos uma representação machista e racista no poder. Um representante que declaradamente racista, declaradamente machista, que nega o racismo, que diz que no Brasil não tem racista.
né? E que aqui no Brasil não existe racismo. E pessoas que o seguem, inclusive pessoas pretas, mulheres e homens pretos que o seguem, vão fazer dia 16 de julho, agora, um encontro em São Paulo, dizendo: o Brasil não é um país racista. No Brasil não existe racismo. Dá para você acreditar que pessoas pretas como eu, num país onde a população negra é executada pela polícia, é discriminada pelo governo, é discriminada pela sociedade todos os dias, a gente vê casos e casos, a gente falar que o Brasil não é um país racista. É o quê, então? Se isso não é racismo, é o quê? Por que as pessoas então discriminam? Por que os negros estão nessa condição? É porque eles não têm inteligência ou porque é o lugar deles? Esse papel individualista de um preto ou de uma preta que acha que não existe racismo, isso é um individualismo absurdo e colocam as mulheres pretas nessa situação, nessa negação, dessa ideia de que não existe racismo no Brasil. Existe racismo no Brasil? Sim. As mulheres pretas são discriminadas? Sim. Elas sofrem com o machismo? Sim. Isso tem que deixar bem claro, né, bem estruturado, bem entendido, para que a gente possa partir daqui para uma discussão mais profunda sobre essas questões. Porque não é a possibilidade de a gente aceitar esse discurso que o Brasil não é um país racista. Ele é assim. Pergunte a qualquer preto ou qualquer preto que tenha consciência da sua negritude. As pessoas que negam racismo são pessoas que não têm consciência da sua negritude, da sua história. E que acham que pessoas lá atrás, né, que morreram, que foram assassinadas, que foram presas, que lutaram para que hoje nós possamos vir aqui discutir racismo com vocês, essas pessoas, elas não têm papel nenhum ou importância nenhuma. Eles valorizam outros, eles valorizam outras. Eles valorizam as mulheres pretas que lutaram pelo fim da escravidão. Eles valorizam a Princesa Isabel, uma mulher branca, né, filha do imperador branco, que poderia ser até mesmo a favor da abolição da escravatura, mas que não fez o esforço suficiente para que a abolição realmente acontecesse, e que só salvou a questão da escravidão, só acabou com ela por uma questão política e não por uma questão ideológica. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas de criar personagens heróis, mulheres, heroína como Princesa Isabel, esquecemos das nossas heroínas pretas lá atrás, que lutaram para que todos nós, pretos e pretas, pudéssemos estar, né, hoje podendo ter essa liberdade de poder estar falando, de poder estar na universidade, de poder estar no poder, de poder estar lutando pela uma sociedade democrática. Então nós não podemos esquecer nunca disso, né? Isso é ultramente importante. A citação da diferenciação da mulher negra com relação às não negras reforça o fato de se pensar a condição da mulher sempre sendo um recorte de que não há igualdade no tratamento dado às mulheres negras e às mulheres brancas. O fato da mulher negra ter que superar o machismo mais o racismo traz para a sua luta especificidades que são inerentes somente à negra, né? As mulheres brancas, elas não têm que lutar contra a ideia do racismo. Elas não precisam todos os dias lutar contra a questão racial. Elas são brancas, numa sociedade racista, portanto elas têm vantagens por serem brancas. Mulheres brancas não passam por problemas cotidianos do racismo. A sociedade brasileira garante acesso a privilégios sociais conforme a cor da pele da pessoa. No Brasil, a sua cor de pele tem poder. Quanto mais branca, melhor, né? Se você for caucasiano, principalmente loiro, de olhos claros, você tem uma vantagem enorme com relação ao resto da população. Com as mulheres pretas, isso é muito, muito, muito vantagem. Se você for uma mulher preta, de cabelo black, de pele bem escura, com traços negroides, a sua situação fica muito mais difícil de enfrentamento da sociedade, porque a sua negritude está na marca. E aqui no Brasil, como a gente já falou em outros vídeos, o racismo de marca é muito forte, né? Então, no caso das mulheres negras, a cor de suas peles garante maiores e mais difíceis desafios. Ela tem que superar desafios enormes, todos os dias, né? Então, a imagem da mulher negra, né, essa imagem que ela traz, a mídia continua retratando a mulher negra como objeto de sedução. Vende-se a carne negra, como já dizia
a música, né? A carne negra é mais barata no mercado, né? A carne negra realmente é mais barata no mercado. Vende-se essa ideia de sedução da mulher negra. É comum vermos na televisão e nas revistas representações de mulheres negras sempre em situações que remetem à exploração da sua sexualidade, como sinônimos sexuais. Por exemplo, a gente vê, por exemplo, uma cantora fantástica, que é a Isa, uma representante da negritude, que tem discurso, que tem atitudes, que fala negritude, etc., sendo representada, né, de forma do corpo, né? O corpo, as pessoas veem o corpo da Isa, a beleza que ela tem. Ela é uma mulher linda, belíssima, mas não é isso. É o que ela canta, é a representação daquilo que o que ela representa para as meninas e para as mulheres negras, né? O seu poder, aonde ela está, aonde ela chegou, onde ela pode chegar. Isso que é a representação, não é o corpo apenas dela, né? Não é isso que se representa com relação às mulheres. Essas representações remetem à ideologia colonialista brasileira, na qual a mulher negra era estuprada por seus senhores com grande naturalidade frente à sociedade da época. A sexualidade ligada à figura da mulher negra surge em campanhas para a promoção do carnaval, é o caso da Globo Beleza, que a Globo, por felicidade, destruiu essa campanha, né? Saiu essa campanha da Globo Beleza nua, etc. A menina que fazia, né, a Globeleza, que ficou anos, etc., ela mesma se incomodou no sentido de que a exposição do corpo e essa representação do corpo da mulher negra incomodava ela, e ela saiu, ela reclamou algumas vezes e acabou desistindo de ser. Veio uma outra e a coisa... E graças ao movimento de mulheres negras, de mulheres pretas no Brasil, essa representação da Globo, teoricamente, está extinta, né? Vamos ver que se não volta. Isso foi importante, né? Essa representação, ela era feita, né, milhões de espectadores. As pessoas não prestam atenção nisso. Prestam atenção no corpo, na beleza do corpo, no estética, etc. E ligam a mulher negra à sexualidade, ao corpo sexualizado no carnaval. Não que não existam mulheres pretas no carnaval que saem seminuas, etc. Mas ela é um direito, é uma tradição, é uma questão cultural, né? Então você não vai lá, elas não estão expondo seus corpos para serem comprados ou para serem vítimas de abusos dos seus senhores, né? Elas estão lá por uma questão da estética do carnaval, da estética da cultura, etc. Outros povos também têm representações com corpos femininos, etc. A dança do ventre é uma dança toda sensual. E também a questão da mulher não é vista, né, da mesma forma que é vista da mulher preta, né? Então vamos ligar a questão cultural com algumas coisas, a gente descaracterizar alguns aspectos que a gente acha que olha só, as mulheres negras lá nuas, não sei o que absurdo, né? Então, nesse caso do carnaval e da Globeleza, né, as atenções não é o anúncio do carnaval, mas sim as curvas da negra sambando. No imaginário da população brasileira, e principalmente os estrangeiros que vêm ao Brasil para o carnaval, a maior festa popular do mundo, né, é realizada com a presença de negras seminuas, apresentando-se alegremente das ruas, à mercê do deleite dos desejos e fetiches dos homens brancos e negros. É a ideia do imaginário, a ideia do que se vendia no cartão postal do Brasil lá fora, até os anos 90, era as calçadas de Copacabana e a bunda da mulher negra. Então, quer dizer, o que se vendia, né, era o pão de açúcar, uma bunda de uma mulher negra na calçada de Copacabana. Então, o turismo sexual que nós ainda é muito grande no Brasil, remetia à ideia de que qualquer homem que viesse aqui ao Brasil, o estrangeiro, poderia transar tranquilamente, né? Teria turismo sexual tranquilamente com qualquer mulher, principalmente com as mulheres pretas, que eram representadas como a facilidade da sexualidade. Como se, né, aqui no Brasil, mulheres negras fossem apenas para o sexo e não fossem para outras funções. E as mulheres brancas, as recatadas, seriam as mulheres que estariam nos cargos, né, de chefia, nas universidades, na intelectualidade, etc. As mulheres pretas remetidas à favela, remetidas aos cargos de limpeza, de cozinha, de cuidados do lar, etc.
né, sem nenhum tipo de capacidade intelectual, porque elas não teriam capacidade intelectual para estarem nisso, porque elas estão remetidas à questão de serem mulheres não inteligentes e propícias apenas para fazer o sexo, satisfazer os seus senhores, né? Que agora são senhores que vêm do exterior com essa concepção, principalmente, né, europeus, né? Muitos europeus que vêm para cá com essa ideia. Então, você, no quesito representação estética, né, a mulher negra traz em seu corpo marcas da exclusão social, nas quais são vítimas. Partindo do pressuposto que ser negra e ser negro no Brasil já serve como sinônimo de preconceito racial, a pele negra não é cor de pele vendida nas revistas e na televisão, ainda não são, né? Ainda as revistas continuam trazendo mulheres negras pouquíssimas, né? Ao contrário, a pele negra aparece muito pouco nesses veículos de comunicação. Se você vê revistas, né, se você olhar a televisão, e agora o marketing, né, percebeu que os negros e negras consomem, estão colocando cada vez mais elementos negros nas propagandas de televisão. Mas ainda nós temos um grande problema. Mulheres negras em papel de destaque, dirigindo carros, né, em viagens de avião, sendo chefes, sendo, né, em papéis, em situações totalmente de destaque, você vê poucas mulheres negras. Você vai ver homens negros e poucas mulheres negras. E quando são mulheres negras, é aquela estética ainda presente, né, da mulher magra, né, da mulher que vende pela sua imagem, né, rosto bonito, um rosto que passa por uma estética quase que branca, etc. Muitas das mulheres de cabelo liso ou alisado, e às vezes você fica pensando assim, poxa, mas as mulheres pretas, elas têm uma estética que não é essa da magreza, até porque nós descendentes de africanos, temos toda uma questão do corpo, né? Corpo lento, corpo grande, né? Geralmente somos pessoas, né? Principalmente os bantos e os angolas, né? Que vêm com essa coisa do corpo, da força física e do corpo grande, etc. Não temos a estética europeia, magra, de seios fartos, etc., sem quadril. Nós somos pessoas, né, que nós temos... as mulheres negras não têm, né, uma estética europeia. Então você não queira pegar uma mulher negra com uma estética europeia para colocar na televisão ou na mídia, porque isso seria um absurdo. Então a gente vê, né, pessoas como a própria Maju, a Isa não, que não se enquadra nesse padrão, mas outras mulheres que estão na televisão de representação negras, elas estão quase que sendo representadas como fossem europeias. Aí é só a cor da pele que diferencia, mas elas são uma minoria, ainda são, mesmo tendo essa estética europeia, elas ainda são uma minoria. Então a gente não vê, né, a gente pega a Jojo, né, que está lá na televisão, uma mulher negra, obesa, que vem da favela, etc., cria um choque. Ela é única, né? Na estética dela, é a única que está na televisão, dessa forma, né? E assim, ela conseguiu romper barreiras, e as pessoas, claro, que acham um absurdo onde você se viu colocar uma mulher dessa na televisão. Por quê? Por quê? Por que não pode? Porque ela é obesa, né? Ela não está dentro dos padrões, e principalmente porque ela é preta, né? Outras mulheres fora dos padrões de beleza brancas estão na televisão, apresentam jornais, apresentam estão nas novelas, elas estão lá todo dia. Agora, uma mulher preta que não está dentro dos padrões de beleza, que vem da comunidade falando a linguagem da comunidade, isso é um escândalo. Isso mostra como a representação da mulher preta existe, é feita no Brasil, né? Mesmo com todo o arsenal, né, da luta do movimento social negro, né, das mulheres pretas, das políticas públicas de promoção da igualdade racial, o mercado midiático ainda apresenta a mulher negra em número bem inferior à realidade populacional do Brasil. Então, aqui na Fundação Palmares, tem um censo de 2000, claro, faz bastante tempo, e o censo não foi feito em mais
depois de 2010, aí esse censo se perdeu, mas de 20 anos atrás, nós temos uma percentual de pardos, cresceu 38,5% para 43%, né? Em 2010. E a proporção de pretas também subiu de 6,2% para 7,6%, né? No mesmo período. Esse resultado aponta que a população que se autodeclara branca caiu para 53,7% de 53,7% para 47,7%. Mesmo assim, com a queda da autodeclaração de pessoas brancas, as representações de homens e mulheres negros ainda na mídia é muito pouco, principalmente de mulheres. Ainda é um número muito pequeno. A gente comemora, Major Coutinho, a gente comemora o nosso colega que apresenta o programa do encontro, né? Todos os dias na TV Globo. A gente comemora quando aparece uma jornalista lá na SBT, né? A gente comemora quando aparece uma jornalista negra lá na Band. Mas são pouquíssimos dentro de um arsenal enorme de pessoas brancas que estão lá ocupando esses cargos. E são assim, são repórteres, não é ninguém, né? Não é o âncora do programa, não é uma pessoa representando, principalmente se for mulher, né? As representações da mulher negra trazem uma carga de racismo presente na sociedade, uma vez que os programas de humor na televisão trazem referenciais de mulheres negras estereotipadas. Na Globo, o programa Zorra Total, que não passa mais, mas que passou durante muitos anos, mostrava personagens construídos por estereótipos de uma mulher negra pobre, moradora em favela, com família totalmente desajustada, né? As representações das negras eram sempre assim. Personagens que eles apresentavam sempre mulheres pobres, né? Obesas, desdentadas, de favela, ignorantes e sempre em situações de miséria total, como se as mulheres negras fosse comum isso e fosse uma coisa tão tranquila que dava para fazer humor sobre isso e não fazer uma discussão sobre por que existe isso, né? Essa imagem reflete no imaginário da população brasileira que enxerga em personagens como essa um modelo de mulher negra. Como é um programa que atinge a casa de milhões, como era um programa que atingia a casa de milhões, né? E tem um motivo de diversão dos espectadores, a graça passa a ser usada para marcar o imaginário da população em relação à mulher negra. Mulher negra, mulher pobre, favelada, gorda, desdentada e analfabeta. Essa é a naturalização da imagem da mulher negra, né? É natural a mulher negra ser representada, né, como nesse programa, né? Não causa estranheza. Somente o movimento social negro, né, e o movimento de mulheres pretas parece enxergar malefícios para essas representações racistas. Parece que ninguém mais enxerga, né? Ninguém quer... dizem, né, hoje tem em voga essa ideia de que isso é mimimi. Mimimi quando você não sofre. Quando você não sofre, é mimimi. Mas quando você sofre, não é mimimi. Quando você sofre, é triste, né? Porque você sofre um pesadelo, né? Você sofre uma coisa que dói. E quando dói, não tem graça. A dor não tem graça. A dor do racismo não tem graça. A dor do machismo não tem graça. A dor da homofobia não tem graça. A dor da violência não tem graça. Então nós temos que lutar contra isso, né? Vamos pensar em outros aspectos para a gente pensar a mulher negra, né? A mulher preta. As maquilagens, os batons, os cremes para a pele, os shampoos para o cabelo. São coisas que aparecem com produtos a partir dos anos 2000. Até os anos 2000, isso era raro você ter produtos para essas mulheres. Havia aquela propaganda das mulheres de cabelo crespo que alisavam seus cabelos, usavam shampoos que deixavam seus cabelos lisos e elas ficavam balançando aquele cabelo como se aquilo fosse uma representação de beleza, uma representação de poder ou de exaltação. Pega uma menina, cabelo black, né, que não tem grana para comprar um shampoo, que não vai alisar seu cabelo, então ela nunca vai pensar que tem um produto lá na farmácia ou num produto de beleza, né, nas lojas de estética, que possa para lavar o seu cabelo. Aliás, o cabelo, como a gente já discutiu aqui, sempre uma representação de tudo, menos de cabelo. Os pretos e pretas
tem dificuldades com a questão do cabelo. E para a mulher, onde o cabelo tem uma representação muito maior, ela tem uma dificuldade ainda maior. Portanto, né, vídeos que você pode ver da professora Jéssica, da Amanda nesse canal, que falam sobre, que tratam a questão do cabelo, a estética do cabelo feminino, ele tem um poder muito grande. Ele estabelece a sua identidade, e a sua identidade negra e a sua força. Portanto, quando você não tem, dentro dos produtos de beleza, essa ostentação de produtos que possam valorizar a sua essência e sua estética original, você fica pensando, puxa, se eu não tenho, como é que eu vou me cuidar? Então eu tenho que entrar numa estética que não é a minha, que é a estética branca. Eu vou alisar meu cabelo, eu vou usar produtos que alisam o cabelo, que vão deixar meu cabelo dentro da estética que se vende, né, que se representa como bonito. E isso é um crime para as mulheres pretas, porque elas perdem a sua identidade, elas deixam de ter o cabelo como um instrumento da sua identidade, da sua relação de poder, de mostrar quais são as suas origens étnicas, quais são as suas concepções enquanto ser humano, né? De que elas não precisam se parecer com o outro, mas sim elas podem ser o que elas quiserem ser e elas podem manter a sua essência de ser. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não tenho cabelo na minha cabeça. Eu não tenho black power. Porém, eu não deixei de ser negro. Porque a minha cor de pele, as minhas características físicas e o meu posicionamento político enquanto negro me coloca na posição de preto. E as mulheres, com seus cabelos crespos, também colocam-se como mulheres pretas, a partir das representações da sua ancestralidade, da sua cultura e da sua história. Isso é muito importante e isso é fundamental que a gente possa sempre estar falando sobre isso, certo? Vamos partir para uma outra discussão, que é a questão do mercado de trabalho, né? Na representação da negra no mercado de trabalho, não é comum vermos mulheres negras bem-sucedidas profissionalmente. Geralmente essas representações trazem mulheres brancas em profissões de advogada, juiz, empresários, professores universitários e até em cargos políticos. Quando uma mulher negra ocupa um espaço de mídia e é apresentada como uma profissional de sucesso, essa imagem causa estranheza nos olhos da sociedade brasileira. Porque o imaginário social associado ao sucesso da mulher negra está associado a uma ideia de um casamento interracial. A presença de um homem branco que supostamente daria o suporte necessário para a mulher negra alcançar sucesso profissional. Isso é uma questão muito complicada, porque a ideia é de que as mulheres pretas, para terem sucesso, elas precisam casar com homens brancos, para que possam ter uma ascensão social. Isso é um discurso ultramente racista, e que vem lá do final do século XIX, início do século XX, quando vem a ideia do embranquecimento brasileiro, da população brasileira. Mulheres pretas casando com homens brancos e tendo filhos mais claros. E esses filhos mais claros casando com mulheres brancas para terem filhos mais claros ainda. E assim você vai sucessivamente aumentando essa população branca e clareando a população branca para fugir desse brasileiro preto. Essa é uma crueldade muito grande com relação à ideologia, né, racista, que é a eliminação completa dessa população. Não que pessoas não possam ter relações interraciais. Isso, claro que sim. Não que um homem preto, uma mulher branca, uma mulher possam ter, duas mulheres possam ter uma relação tranquilamente, né? Duas mulheres, dois homens, duas mulheres, uma branca, uma preta, dois homens, um branco, preto, pode ter uma relação. Relação é relação. Seres humanos são seres humanos. Agora, dizer que a mulher preta só vai ter ascensão social casando com um homem branco, isso é um racismo fantástico. É colocar a mulher preta como uma incompetente, uma dependente de um senhor branco, né? Então, isso passa pela população brasileira, passa pela história do nosso país, e isso tem que ser pensado, né? Onde estão essas relações de racismo? Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é muito discutido, né? Os homens pretos e mulheres pretas casam, e para reforçar essa ideia
de que necessita essa afirmação de relações interraciais. Aqui no Brasil não. As mulheres pretas, né, muitas foram colocadas a casarem com homens brancos para terem essa ideia de que elas teriam uma ascensão social a partir do momento que casam com homens brancos. Isso é um racismo escancarado. As mulheres pretas podem e devem casar com quem elas quiserem, sejam homens brancos ou homens pretos, mas elas devem ter a dignidade, o direito e a honra de serem independentes financeiramente, independentes emocionalmente, né, para que elas possam escolher aquelas pessoas com quem elas casem e não apenas pela questão financeira ou questão de que os seus filhos não serão pretos ou não serão vítimas de preconceito, porque poderão ser, mesmo sendo brancos, poderão ser, porque você, mulher, vai ser uma mulher preta sempre. Então vamos para finalizar, né, a nossa conversa, que já se estendeu. É necessário pensar no que é ser mulher preta. Eu, um homem preto, venho aqui falar de mulher preta. Eu não passo todos os dias pelo que as mulheres pretas passam. Eu não passo todo dia o que as mulheres passam. Mas eu sei, como um homem preto, que é preciso valorizar as mulheres pretas muito na sua estética, na sua estrutura emocional, no seu comportamento, nos seus direitos, naquilo que qualquer cidadã deve merecer nesse país. Não é a cor da pele que faz uma pessoa, não é o gênero, não é a sexualidade. O que faz uma pessoa é a sua dignidade. E todas as mulheres brancas, pretas, são dignas. As mulheres pretas são dignas, sim. E ela tem que falar de cabeça erguida. Somos pretas, sim. Parabéns a todas as mulheres pretas. Curtam o canal, compartilhem e me sigam lá na página Irmandade Negra de Colombo. Um abraço, até a semana que vem.